Boa noite, amigos. Para você que não me aguentava mais de segunda a sexta, nosso diretor, o João Carlos Bernardi, diretor-geral, e o nosso Carlos Augusto Gotinski, diretor comercial, disse, não, aquele rosto bonitinho tem que aparecer no domingo também. Domingo de Grenal, para ser completo, tem que ter o requito no domingo de noite. E aí resolvemos trazer mais 3 ilustres convidados. Vou começar pelo centro do ataque ali, que vai ser meu parceiro de condutor das coisas aqui, Júlio Lemos, que vira e mexe e me substitui no Cadeira Cativa aqui. Então, seja bem-vindo, já é da casa. Grande Rec, boa noite toda a audiência da Ubra TV. Prazer estarmos juntos aqui nesse especial pós-Grenal de número 431. Temos muito assunto e ao lado de convidados muito especiais nesse domingo, né, Rec? Mano Changes teve um problema de indisposição de diversas ordens de última hora, mas ainda assim resolveu comparecer, porque é um cara de fé, um cara que faz quase 60 mil votos, tem toda essa representatividade. Eu vou pipocar porque perdi um clássico Grenal. O problema é que não é mais um só. Aliás, já disseram que o Miguel Ángel Ramírez recebeu a segunda vacina. Opa, segunda dose da vacina. A corneta é livre hoje. Boa noite, Henrique. Boa noite, Júlio. Voltaire, que vai ser apresentado, obviamente, está com um sorriso no rosto. Mas eu acho o seguinte, né? Aí fica a malandragem e os anos de produção, né? Porque às vezes a gente chega aqui e não sabe como é que são os bastidores, como funciona, né? Obviamente o Rec me ligou na hora do almoço, mano, preciso ir lá, vamos fazer esse horário, vai ser bom, não sei o que, topa, não sei o que, eu topo. Acabou o primeiro tempo, eu assim, vou feliz. Vou tocar em flauta nesses trouxas. Mas eu vou ser breve agora, porque hoje é dia de tese. Hoje o Colorado, para justificar, eu tenho que usar justamente da minha lábia e da minha capacidade para entender. Mas vai ter que rebolar. Porque lábia no futebol é fácil, né? Trabalhar com lógica depois da carreira corrida é fácil. Mas eu acho que a gente, ao longo do programa aqui, pode entender que o desafio de montar o time que o Inter está construindo, ele é um desafio maior do que o do Grêmio. Depois eu vou explicar melhor isso. Voltaire Santos, já vi que ele não vai abandonar o gringo. Já vi... tu gosta de manchete, tem uma manchete, né? Já vi que ele... gringuete. Boa noite, Rec. Boa noite, Mano Changes, Júlio Lemos, toda essa audiência qualificada da Ubra TV. Uma grande audiência agora nesse especial Grenal, na noite desse domingo, projetando já a semana. Com muita felicidade, o Grêmio conseguiu uma virada, um primeiro tempo em que o Grêmio esteve abaixo do seu esperado, mas o Grêmio, psicologicamente falando, teve mais vontade e soube aproveitar as suas oportunidades. E vem sendo assim durante muito tempo. O Grêmio realmente está muito forte emocionalmente nos clássicos grenais e olha, a torcida do Inter vai ter que ter muita paciência com Miguel Ángel Ramírez, porque realmente o time do Grêmio encaminhou muito bem um título do Campeonato Gaúcho e agora tem essa vantagem do empate para a Arena do Grêmio. É uma vitória muito importante. O Grenal já é um campeonato à parte. Um Grenal sendo o final de um Campeonato Gaúcho, sim, é muito forte e precisa ser valorizado. Não vem com essa, né, Rec? Que Gaúchão, tem Libertadores, Sul-Americana. Gaúchão, quando o Grenal é final, é sim valorizado e é um jogo que tem peso e o Miguel Ramírez e toda a direção colorada vão ter que dar explicações sobre o que aconteceu. Apresentadas as estrelas, falo agora do meio que você pode nos acessar aí, né? Você já está acostumado no 48.1, que é o nosso canal digital aberto, no 513 da Vivo TV. Você pode nos acompanhar no 19 da TVN, no 21 da NET, no 521 da NET. Você pode nos acompanhar também nos canais de transmissão da Ubra TV, pela internet, também em cadeiracativa.com.br no YouTube, no Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Resch. Então, você vai escolhendo a melhor maneira que mais lhe aprouver, porque sabe como é que é? O cara está deitadão ali, diz, não, agora não vai dar, vai ter que ser aqui, vai no banheiro, já nos leva junto, no bom sentido, né? E sabe como é que é? Então, vá acompanhando aí, porque nós vamos tentar dissecar tudo que houve desde o começo lá no Beira-Rio, desde os arredores do estádio, um trabalho exclusivo da nossa equipe técnica, que trabalhou durante
todo o período do jogo aí também. É que só acrescentar mais um canal, só acrescentar mais um canal, que são nossos amigos da Rádio Capão Novo. Capão Novo, 98.1. Gustavo Piberná, audiência da rádio no FM 98.1 no Litoral Norte. Um grande abraço. 98.1 FM lá, o Gustavo, como é que é? Pibernati. Gustavo Piberná. Diz que vende até cadeira no céu, é verdade? Bom, gremista, surfista, vai dar parceiro aí. Mas não é só ele. Deixa assim. A bancada sabe vender, né? E tem voto também, né? Mas, mano, o que houve? Desandou a maionese no intervalo. Esse homem tem que ser proibido de dar palestra no intervalo. Já é a segunda vez que os caras viram no intervalo. Eu penso assim, Grenal é o jogo mais emocionante que a gente tem na aldeia. É um bom momento, assim. E eu tenho, né, o prazer de ter um pai bem colorado e um filho bem colorado. Então a gente vive isso durante a semana, etc. Apesar de ser conselheiro do Inter. Há mais de 20 anos, assim, então a gente tem um papel dentro, faz parte da nossa cultura. O Grenal, ele é um patrimônio cultural, né? Não é só um patrimônio esportivo do estado do Rio Grande do Sul. Então, ganhar Grenal, perder Grenal, jogar bem, jogar mal, isso é do jogo, isso faz parte. O que para mim, assim, é um grande divisor de águas é aquele Grenal que o Michael foi expulso, era até um juiz de fora aqui, e eu estava nesse Grenal na Arena, e ele ficou uns 10 minutos, a torcida, o time do Grêmio incomodando o juiz, na época não tinha VAR ainda, até que o juiz decidiu expulsar o Rodrigo Dourado, que tinha sido agredido pelo Michael naquele Grenal. Ou pelo Edilson. Pelo Edilson, exatamente, pelo Edilson, não foi com o Michael, perdão, exatamente, naquele jogo. Só que ali, o Grêmio, se tu pegar aquele coisa, o Grêmio ficou 10 minutos, o jogo ficou parado 10 minutos, não tinha VAR, não tinha nada, pressionando, até que o pobre do juiz, pressionado, foi lá e mudou o jogo. Eu não estou dizendo que encostar no juiz muda resultado. Agora, tudo tem a ver com atitude. E para mim, não que o Inter deixou de correr, não que o elenco do Inter é pior do que o Grêmio, do que o esquema tático. Não, eu acho que o Inter tem futuro, espero e vou torcer por isso e vou sempre defender o meu Inter. Agora, quando tu sofre uma falta e vem 3 do Grêmio... É quase pressão política, Exatamente, quando vem 3 do Grêmio em cima do juiz, e o juiz, ainda mais um cara experiente, mas psicologicamente tu vê assim, gana, tu vê sangue nos olhos. O que reflete isso? Você teria contratado o Felipe Melo? Sem dúvida. Eu acho que ele Záquia disse aqui, de olhos fechados. Eu acho que ele é o cara que pode mudar esse temperamento anímico em relação a isso. Mas não é aí que ganha-se ou perde esse jogo. Mas o Grêmio cresceu psicologicamente a partir desse momento. E acho o seguinte, o Grêmio tem se esforçado muito para que o Inter volte a inverter a gangorra. Mas o próprio Inter é responsável em não fazer isso, principalmente com a soberba do Renato. Eu acho assim, eu gosto do Renato, acho que ele é um cara, é um ídolo do rival, ele é um cara que tipo, tem uma história, tem uma coisa e passava uma certa convicção. Agora, para mim, ele vinha cometendo muitos equívocos e o Inter não soube aproveitar isso. Por que eu disse lá no começo que o desafio do Inter era muito maior? Bom, o Inter tinha um jeito de jogar com o Kudê, mudou isso, e quando mudou, e as viúvas do Kudê, e eu não sou uma delas... Tu não é viúva do Kudê? Não sou viúva do Kudê, porque, primeiro, eu acho que o grande problema do Kudê, e desculpa estar voltando um ano, mas tudo tem a ver com isso, porque reflete nas coisas. O Kudê é um cara que sempre, diferente do Ramires, o Kudê sempre trabalhou muito a projeção dele, sabe? Quando a pandemia estava a 1000 e o Nátio Fernandes deu a entender que viria para o Inter, porque o River aceitaria a proposta, o Inter vinha de 2 vitórias e o Kudê, numa entrevista coletiva, disse o seguinte: nós não vamos atrasar salário de funcionário para trazer um jogador que nós não vamos poder pagar. Deu bom, então agora ele vai parar de falar que o grupo é curto. Daí o Inter ia lá e perdia 2, o grupo é curto. Eu não sei se ele saiu por salário, por que ele saiu. Eu sei que é o seguinte... sei que ele era uma mala. Não, ele era uma mala, Rec, mas ele é um cara que acredita muito nele.
E por acreditar nele, ele viu que a Europa era uma baita oportunidade. Hoje foi lá e, por coincidência da vida, ganhou do Barcelona. Não que vai ganhar do Barcelona sempre, mas ele é um bom treinador e ele é um cara que vai ficar radicado na Europa por bom tempo. O que o Inter fez? As viúvas do Cudê agora enlouqueceram. Ele igualou o Abel, também ganhou do Barcelona. Isso aí, exatamente. Mas daí o que aconteceu? Sem Gabiru. Veio o Abel, não quis mudar, perdeu pro América um jogo, obviamente que não foi culpa dele, porque o time já vinha em declínio. Olha, o Abel falou bem, a maior façanha do futebol gaúcho, e eu duvido que algum gremista diga o contrário, foi o que o Inter fez contra o Barcelona. Para mim, essa é a maior façanha da história do futebol gaúcho, como o Inter ganhou, com o Ronaldinho, que era o melhor do mundo, com o time do Barcelona, etc. Deco, assim. E aí é o seguinte, não é clubismo, não é nada, é fato, é diagnóstico. Então veio um cara que merece uma estátua no Beira-Rio por isso. Porque a maior façanha do futebol gaúcho, para mim, é o Abel que construiu o Abel, o Fernandão, o Gabiru, Yarley, obviamente. Então, poxa, veio um cara como esse, entende que o Inter tem que voltar a ser reativo. O Inter funciona porque o Abel, o que ele fez? Ele botou o Moledo no time, botou o Rodrigo Dourado e botou os guris para dar intensidade. O time funcionou, etc. Bom, a atual gestão, que eu acho que assim, que tem um baita de um projeto, tem um projeto muito interessante, eu acredito e torço, obviamente, por esse projeto, ela vem já nós vamos revolucionar, nós vamos pensamento investir em fixo, tecnológico. Então, assim, e com convicção. E as urnas deram respaldo para que a atual fizesse isso. Mas é a democracia, e faz parte, e eu respeito, e eu acho que todo conselheiro do Inter tem que pensar o seguinte, que às vezes isso não acontece, infelizmente. Nós temos uma gestão, nós temos que dar suporte para essa gestão. Por quê? Porque o Inter tem que se unir. O conselheiro que tem mais inimigo dentro de um conselho do Inter ou do Grêmio do que amigo é porque não está fazendo bem para o clube. Porque tu tem que ter uma relação, afinal é o seguinte, nós estamos juntos aqui, não me interessa qual é a tua orientação, qual é o teu vínculo político aqui dentro, não, nosso objetivo é o quê? É fortalecer o clube, é fiscalizar o clube, mas se unir para que o Inter seja cada vez maior e seja cada vez mais vencedor. Não é nisso que eu estou querendo entrar. Então, assim, bom, a atual gestão tinha um projeto com um cara extremamente interessante que tem um futebol que eu acho que vale a pena o Inter fazer esse investimento nesse futebol posicional. Por quê? Porque hoje, de 10 times da Europa competitivos, 7 copiam o Guardiola nesse time posicional. Por que isso, Rec? Porque é simples. No momento que funcionar um time de posição, cada um jogando no seu, e obviamente que tu vai ter alguns mecanismos para compensar isso ou não, o que vai acontecer? O teu time vai ter mais intensidade correndo menos. Então, na lógica, esse estilo é ideal agora. O time pelado pode jogar posicional? Exatamente. Aí é que tá. Pode, sabe como? Se tu fizer um investimento nas categorias de base. Por que o desafio do Inter é maior? Porque ele precisa... Ele tinha um jeito de jogar com o Cudê, é diferente do Ramires, mas ele mudou completamente da água para o vinho e agora ele volta para um parâmetro novo, para um parâmetro moderno, que perde um pouco das características do time que vinha jogando, desde o Odair, etc. Já o Thiago Nunes, que é um cara inteligente, é um cara que conhece a aldeia e que vem de um fracasso, porque ganhou, né, um time que se projetou dentro do Atlético Paranaense, inclusive uma final da Copa do Brasil, teve uma oportunidade com o Corinthians, acho que, tipo assim, até... Acho que ele cometeu alguns equívocos, porque ele podia ter metido a mão naquele time um pouco antes, ele esperou, ficou muito tempo, e o Corinthians é uma máquina de moer carne. Então, mais uma hoje, né? Exatamente. E outra também, né? O Wagner Mancini pediu, né? Porque ele cavou a própria cova. Mas o que o Thiago Nunes fez? Assim, bom, eu venho de uma exposição fantástica, mas que, bom, o Grêmio é um time mais organizado, um time mais estruturado, que tem um padrão de jogo e tem um jeito de jogar. O que eu vou fazer? Eu vou trazer um volante, vou cercar melhor os meus zagueiros, que já estão mais pesados, já têm mais idade, e vou recuperar o Mateuzinho. Então, ele trouxe, né, o Darlan para dar sustentação para o meio-campo, e hoje o Grêmio, né, não mudou tanto, mas, consequentemente, um treinador está trocando o pneu com o carro andando, mas, ao mesmo tempo, já o Inter tem uma grande revolução. Então, o que eu acho é o seguinte,
que até para dar mais tranquilidade para Ramires, para Paulo Brax, para esse projeto, o Inter tinha que ter vendido que, olha, a nossa prioridade não é ser campeão gaúcho. Por quê? Porque nós vamos voltar para uma mudança de paradigma que foi o projeto que nós... E vamos ser coerentes aqui. Foi o projeto que foi exposto para o Esporte Clube Internacional, para os sócios, e os sócios entenderam que aquele era o melhor projeto. Sim. Então, no momento que tu tem isso, eu acho que tu tem que assim, tirar um pouco da pressão, inclusive de dizer, cara, nós vamos mudar. Agora, o que eu acho, para finalizar, e aí eu não falo mais nada no programa. O que eu acho, Rec? Só o Inter está oscilando, fazer grandes partidas e partidas não tão boas e partidas ruins até, mostra que existe uma luz no fim do túnel. Só que o Inter tem que ser um time de operários. O Edenilson não pode ficar dando toquezinho de calcanhar. O Edenilson, ele é diferente porque no segundo tempo os outros cansam e ele tem estamina. Mesmo quando ele está jogando mal, no segundo tempo ele cresce por isso. O Inter tem que ser abnegado, o Inter não pode descuidar, o Inter não pode achar que vai jogar 2, 3 partidas bem, um Rodinei da vida e é craque. Entende? O Inter não tem craques no time. Se tem craque, é algum moleque que vai surgir agora, um Yuri Alberto da vida, um Praxedes, um Maurício, alguém que pode ser. Agora, dos medalhões, não existe nenhum craque. A não ser o Tyson, que está chegando agora, que é um jogador diferenciado e que vem com coração, etc. Mas não está aí no gauchão. Então, o que o Inter tem que fazer é se esforçar, o Inter tem que se dedicar, o Inter tem que estar com a corda sempre esticada, ele não pode relaxar, porque o Inter vem relaxando ao longo dos tempos, contra o Sport, contra o próprio Tátira, nos Grenais. Nos Grenais não é nenhuma questão de relaxar, eu acho que nos Grenais é uma questão mesmo já de trauma que tu pode trabalhar isso o quê? Tirando o peso da pressão em relação aos jogadores. Bom, o Internacional hoje, ele perdeu a grande chance se tivesse feito 2-0 no primeiro tempo. Aí ia poder jogar o seu jogo, porque na medida em que ele abriu a chance para o Grêmio reagir, o Internacional teve que se controlar e tal, e se atrapalhou. Júlio Lemos, foi justa a vitória do Grêmio? Foi justa, sim, a vitória do Grêmio. E aqui que aproveitar que a gente está entre duas figuras políticas, né? O Voltaire e o Mano, que entendem, assim como o Luiz Carlos Reck entende muito do processo político. Um dos segredos para uma gestão qualquer é a continuidade, não é, Mano? O que está dando certo se mantém. Aí o Miguel Ángel Ramírez assume um time que quase foi campeão brasileiro nas mãos do Abel Braga no ano passado. E ao invés de manter aquilo que estava dando certo, ele simplesmente tenta fazer uma ruptura. Mas aí é que tá. O Mano acabou de dizer que o Thiago deixou de atacar antes os problemas do Corinthians e depois não teve mais jeito, que atacaram ele daí, engoliram ele. Ou ele atacava agora os problemas no começo, ou ele não era o Miguel Ángel Ramírez. Aí fica com o Abel. Mas seguinte, hoje, o que resume isso, hoje estavam no banco de reservas, Mano, Yuri Alberto, Caio Vidal, Bruno Praxedes. Estavam no banco de reservas jogadores que foram decisivos no time do Abel no ano passado. E aí se insiste ainda no Marcos Guilherme, que entrou no segundo tempo, perdeu um gol pronto. O Maurício segue sendo titular absoluto do time do Miguel Ramírez. E o Grêmio também, eu faço as críticas ao Thiago Nunes, que deu sequência a alguns erros do Renato Portaluppi, que é continuar insistindo no Luiz Fernando, né, com todo o respeito ao Luiz Fernando, que foi lesionado hoje, melhoras para ele, mas se não fosse a lesão e não fosse as mudanças que ele fez, porque começar com o Luiz Fernando e começar com o Lucas Silva no Grenal é um erro, Rec. É uma Lucas Silva... colocou... Como se fosse com a mão, hein? Bandejinha. Só aquele também, né? Porque o Lucas Silva... Mas só aquele tava 1-0. Calma aí. Mas é que o Lucas Silva chegou com cartaz que e ela foi lentamente, né? Bem certinho. Ela foi decolando ao paraíso, assim, né? É impressionante, né? Voltaire. Subiu muito o Diego Souza ali. Muito. Olha, Rec, vitória justa do Grêmio e eu acho que passa muito pela vontade, sim, de vencer. Essa primeira tese colocada pelo Mano Changes, no qual a comunidade ninjitsu fez parte da trilha sonora das nossas vidas, minha e do Júlio Lemos, que durante a nossa adolescência estávamos lá na primeira fila. Eu ainda estava na adolescência. Curtindo o Mano Changes hoje. Pra ficar do teu lado só se for aperitivado. Eu já estava indo para aborrecer. Eu tinha que ter autorização dos pais para fazer show. Nessa época. O interior gaúcho parava com o Mano Changes devido ao talento. Foi a nossa
trilha sonora. Tinha que ter autorização dos pais. Mas naquela época que a gente estava... Ainda bem que a internet era discada e que não tinha câmera no celular, né? Impressionante, né? Bons tempos da nossa adolescência. Mas foi justo porque o Grêmio teve uma maior vontade de vencer. Primeiro pelo poder de reação do Grêmio. O Inter, aí volta aquela frase do Rodrigo Dourado, né? Parece que a gente tem medo de ser feliz nos Grenais, e é verdade. Mas o Inter não perdeu gol no primeiro tempo. O Inter teve o lance do Nonato, que ele dá pênalti ou não. Claro. Né? Que aí ia depender do VAR, porque ali se o VAR diz, olha, dá uma olhadinha, ele já ia atrapalhar as ideias do Anderson da Mas o Thiago Galhardo estava no lance. Porque ele deu a corridinha e saiu. Eles não iam dar aquele pênalti. Então o Grêmio teve uma reação mais forte já no segundo tempo, e quando tem um empate por parte do Diego Souza, parecia que o Grêmio começava a desenhar, modular o jogo para virada. É um negócio impressionante, né? O Grêmio, ele tá com esse apetite, com essa vontade, com essa força política, com essa mobilização de ganhar o Grenal. Em Grenal. Em Grenal, claro. Tinha que ter essa vontade contra o Independiente Del Valle, contra o Santos, contra o Palmeiras, Tinha que ter, concordo, poderia estar na Libertadores. Eu vou ter que usar a minha frase, que o Renato ficou escravo de Grenais e de gauchões. Não vai acontecer isso com o Thiago Nunes. É que o Renato fez a fama e deitou na cama. O Thiago Nunes está chegando para conquistar a fama, é diferente. E eu peguei no pé do Renato, eu sei, o pessoal já diz, então eu digo mesmo, que ele vivia de Grenais e de gauchões. Não, mas ganhou 7 títulos, né? Pô, 7 títulos. Ganhou Libertadores, Olha ganhou aqui, Copa do Brasil. Não, peraí, campeão da Copa do Brasil em 2016, campeão da Copa Libertadores da América em 2017, Recopa em 2018, chegando em todos os campeonatos brasileiros entre os 5 melhores. Na Libertadores chegando sempre. Campeonato Brasileiro ano passado, nem Libertadores da América deu pré e deu 80 milhões de prejuízo esse ano. Horrível. Vamos parar de passar cachorro aqui. Não, foi fracasso. Outra coisa. Mas nos 5 anos dá para aproveitar 3 aí. Dá para aproveitar. Um desses 7 títulos é daqueles baba-ovos, ou baba-eggs, para ficar mais bonito, do Renato, para tentar desmistificar o Filipão. Porque conseguiram dar um título contra o time misto do Avenida. Isso é uma pouca vergonha até contabilizar esse título. Mas vamos botar esse sétimo título. Vamos botar esse sétimo título. Quando tu contrata uma estátua, é muito difícil de demitir. Claro. Então, na verdade, assim, o Grêmio, provavelmente, e óbvio, por ter um cara como o Renato, várias vezes a direção deve ter pensado assim, vamos segurar, não vamos, não. Vamos segurar o cara, sabe? Só que o presidente chorou. Exato. Não, mas tudo bem, mas é óbvio. Mas é óbvio, cara. É um cara que é uma referência de vocês. Uma relação ele pessoal, é um cara que vai continuar torcendo pro Grêmio, sabe? Só que... Eu não vi muito isso aí em rede nacional. Né? Será? Eu achei que ele ia escancarar, time da minha vida e tal. Acho que ele quis ficar bem ali com todo mundo. Eu achei que errado ele não tá também, né? Mas eu quero dizer assim, pro Grêmio, bem seleção pro brasileira, próprio Romildo, eu me coloco no lugar dele, é uma sinuca de bico tu trazer um cara como o Renato, porque ainda mais que ganhou, deu título, etc. Agora tem 2 coisas que precisam ser bem ditas. E esse programa, eu tô achando que eu tô no Cadeira Cativa, mas o Cadeira Cativa, durante a semana, nós entrevistamos o presidente Romildo, que bomba a audiência, o presidente tem a condição aí até de ser governador do estado, baita cara. Mas aí entrevistamos o presidente e lá pelas tantas eu perguntei, o senhor está com a relação intrincada com o Oderich? Porque eles não se falaram mais depois do episódio. Eles, não, converso com o Oderich aí, pelas coisas do Grêmio e tal. E aí eu disse, a entrevista do Oderich, conforme disse o Renato em rede nacional, interferiu na sua saída? Não, nós já tínhamos acertado antes. Então por que o Renato foi dizer aquilo lá? Do Bem Amigos. Porque ele não gosta do Oderich? Então, por isso que eu digo, esse programa foi um programa papai e mamãe, que era para ferrar o Oderich, porque, na verdade, ele já estava certo que ia sair. Por quê? Porque tinha tomado 4 do Santos, porque tinha tomado 5 do Flamengo, porque tinha perdido para o Atlético Paranaense um campeonato ganho, né? Contra o Palmeiras não ciscou, Independiente Del Valle. Esse negócio aí de ir mal no Brasileiro e perder para o Independiente Del Valle, periga custar para o Grêmio 80 milhões. E perder para o Palmeiras 20 da final da Copa do Brasil e 60 da Libertadores. Com o time bom que o Grêmio tem. Agora,
Vamos olhar tudo colorido em relação ao Renato. Eu não proíbo que as pessoas pensem assim. Se quiserem, antigamente a gente tinha televisão preto e branco no interior e botava uma coisa colorida na frente para enxergar tudo em cores. Filtrinho. É, um filtrinho. Vamos ver o gol do Internacional e depois... Ah, agora, primeiro break? Tá, então tá. Vamos lá. O Inter sentiu o gostinho, né? Gol do Galhardo, jogadaça do zagueiro Cuesta. Cuesta, Edenilson. Galhardo, vamos ver. Pode falar aí, Mano, pode falar aí, Júlio, pode falar aí, Rô. Alguns assim, é o Paulão do... O Paulão não fazia com tanto estilo assim. Ali. Tá bom. Eu acho o Cuesta um baita jogador. E o Edenilson é outro que tem uma atuação muito boa hoje, Rec. Eu gostei do Edenilson, não só por esse passe que deu, mas sempre bastante participativo. Para mim, o Edenilson e o Patrick, né, que hoje não pôde jogar, são os principais jogadores do time do Internacional, são atuantes demais no meio-campo, tanto na parte defensiva quanto na condução de jogadas. O Patrick fez muita falta hoje. E a gente sempre tenta ver o copo meio cheio, não meio vazio, né? Até era uma derrota, assim. Então, entender que o Inter precisa de mais tempo por essa mudança de esquema, etc. Agora, para mim, também uma boa surpresa nesse começo de ano é que o Nonato voltou a jogar bola. Para mim, ele foi o que se jogou salvou. Bem hoje? Não, e outra, ele vinha entrando bem. E nesse esquema com dois extremas, um jogador como o Nonato que pisa alimenta nas duas bem. áreas, que sabe marcar, etc. Né? E é um cara que, com a pandemia e ali com o Kudê e com o Abel, praticamente não jogou. O ano passado foi um ano que ele não evoluiu. Então, ver o Nonato bem, e para mim ele foi o menos ruim em campo do Inter hoje. É bom, porque é um jogador para grupo, é um jogador que... Ainda bem que eu vou até elogio lançar o uma Nonato. frase aqui, Rec. Foi no Grenal que o Nonato entrou em declínio e foi no Grenal como hoje. Exatamente. Que ele volta, ele começa uma recuperação. No Grenal dos reservas. Boa lá, frase. né? Boa, Júlio. Ele perseguiu a expulsão naquele Grenal, que ele queria caçar o Mateuzinho, e são da mesma fornada. Parceiros de São Caetano. E eu acho assim, né? É muito fácil a gente procurar... Já vamos ver os do Grêmio também. Fazer as caças às bruxas, ainda mais depois de um Grenal, né? Então, é tipo assim, falar do Zé Gabriel e do Marcos Guilherme é chover no molhado, sabe? Só que eu acho o seguinte, né? O Zé Gabriel... ele é um cara da base do Inter, então a torcida tem que ter uma certa tolerância com ele. Eu vejo assim que boa parte da imprensa tem tido essa tolerância por ele ser da base. Só que para mim o que acontece não é que ele seja um mau zagueiro. Ele começou como centroavante e virou volante, agora virou zagueiro. Não, eu acho o seguinte, o grande problema é a falta de confiança. E aí tu tem que ter experiência no grupo, né? E aí eu tô falando de todo mundo, equipe técnica, direção, etc. Não bota assim, no Grenal. Não vou interferir no trabalho do Miguel Ramírez, mas chega assim, Ramírez, olha só, tem uma coisa que tu tem que entender, que na aldeia aqui, o Grenal, nós não estamos disputando o título gaúcho, nós estamos fazendo o teste, o primeiro teste de 2021, ok? Então, se tu tem um jogador como o Zé Gabriel, que é um jogador que sabe sair jogando, sabe sim, é um jogador que tem técnica, que acha que precisa melhorar, principalmente na questão defensiva, e eu sou da teoria que a primeira coisa que o zagueiro tem que saber fazer é marcar e desarmar. É por isso que ele é zagueiro, entendeu? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, olhem, depois quando se passar o tape com calma, em algum canal fechado, alguma coisa, olhem como depois que o Zé Gabriel erra aquele primeiro passe, que dá a primeira oportunidade para o Grêmio, o primeiro chute do frio, Jeromel. o primeiro frio na barriga do Grenal foi o Grêmio, que foi ali num passe equivocado do Zé Gabriel. Ali ele já começou a ficar nervoso, ali ele pegava a bola e ele não saía mais jogando. A partir do primeiro erro do Zé Gabriel, para se autopreservar, ele para de sair jogando e se livra da bola. Então é esse tipo de noção que às vezes a gente tem que ter nesses pequenos detalhes, chegar e encostar no treinador. Olha, eu não vou interferir no teu trabalho, mas será que o cara tá bem? Bom, já se usou esse argumento com o próprio Marcos Guilherme, que o Marcos Guilherme porque assim,
os corneteiros, tipo assim, eu sou sempre contra os corneteiros, porque é muito fácil criticar o Marcos Guilherme, mas o Marcos Guilherme foi sempre seleção de base. É um cara que, quando o Inter contratou, tomara que seja aquele cara do Atlético Paranaense, que teve lampejos de bom futebol no São Paulo, vai voltar, vai demorar para se aclimatar, mas é um jogador leve, etc., com velocidade. Nós não temos esse jogador de velocidade. Pô, vai ser o Marcos Guilherme. Teve um ano bom no Inter? Claro que não teve. Mas, tipo assim, lá quando ele foi contratado, não teve nenhum dos corneteiros que foi falar. Mesma coisa do Potker. Eu sou um cara que respeito muito o William Potker pelo seguinte, Rec. Valdívia não quis jogar a segunda divisão no Inter. Ele era o artilheiro do Campeonato Brasileiro e era o artilheiro do Campeonato Paulista e veio jogar no Inter. Eu sou muito macho. O Corinthians queria. Eu sou muito macho para criticar o Potker, mas eu quero que alguém me diga lá um Twitter de lá de 2016, 2015, falando mal do Potker. Porque aí é muito fácil falar de futebol, entendeu? O problema é que não é o Marcos Guilherme. O problema é quando o o técnico dá mais chance pro Marcos Guilherme do que pro Caio Vidal. E aí tem um jornalista que sempre fala, chamado Luiz Carlos Reck, que é melhor investir no gurizinho, não é? Não, médiozinho por médiozinho, fica com o gurizinho. Vamos ver os 2 gols do Grêmio e as falhas de 2 zagueiros diferentes, né? Porque também aos 40 do segundo tempo trocar de zagueiro é brabo, não. Aos 40? Daí a gente viu como o problema não é o Zé Gabriel, só falta ele. Olha aí o Lucas Silva, que tu sempre critica, Voltaire Santos. O Lucas Silva que colocou com as mãos, né? Mãos de fada. E o nosso centroavante, Diego Souza, quanto mais velhinho, melhor e vai mais ficando. Pesado. Quanto mais velhinho, tá ficando cada vez melhor. Saindo do chão, né? No ano passado já fez uma bela trajetória. Agora, gols, sabe que o Diego Souza, pra mim, é a prova de que a gente não forma mais centroavante no futebol brasileiro, né? Acaba sendo por conveniência. Porque ele foi, por uma questão de ficar pesado, idade, ele foi indo pra frente. Naquela Libertadores ele era volante do Grêmio, depois foi sendo meio armador, como é que tu vai jogar como um volante? É a mesma coisa que vai acontecer com o Michael. Óbvio que o Michael vai ser o cara que vai entrar pra armar o jogo no segundo tempo ou pra entrar como segundo volante se o Grêmio precisar virar o jogo. Esse que tem que ser o papel do Michael no Grêmio, Mas, entendeu? mano, o Grêmio tá mostrando hoje que é possível sim formar centroavante na base. Tá aí o Ricardinho que entrou no segundo tempo. A gente vai ver o gol dele na sequência. Não, tudo bem, e que bom, Rec, que bom que o Thiago Nunes não colocou o Thurim, né? Porque eu pensei que ele ia respeitar a hierarquia, infelizmente, e ia colocar o Thurim. Mas deu a chance pro garoto Ricardinho. E que momento pro Ricardinho, né, Rec, que passou por um drama pessoal aí, em função do Covid. Olha o Dourado ali, olha o Dourado. Me desculpa, mas o Ricardinho não é 9. Não é o cara pra ficar fincado e fazer pivô, entendeu? Ele é um jogador de mais velocidade. Tirou a bola assim do como o Grêmio. Yuri Alberto. O Yuri Alberto, pra mim, não é centroavante. O Yuri Alberto é o atacante moderno. O Yuri Alberto é só o Guerreiro. Não, sem dúvida. Ricardinho que depois cumpriu a promessa, né? Quantos anos tem o Guerreiro? Foi de joelho. Há quantos anos o Rafael Moura joga a primeira divisão do Campeonato Brasileiro? Esse gol aí. O Wellington Paulista. Fred. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, entende? Sim. É difícil de tu fazer um 9. Tanto que o Pedro é um cara que, tipo, já se lesionou e tudo, e não. O cara que é 9, pivô, não sei o que, é o Pedro. Paredão. Olha aqui, olha a bola atravessada pelo Dourado. Primeiro erro. Segundo erro, o Cuesta perde no pé de ferro. E aí vai pro cabeceio depois do Cuesta de novo. O Dourado corre atrás. E aí, ó, quem é que falha? 2 zagueiros, ó. Nem o Cuesta também, né? E nem o Lucas Ribeiro. Mas... Não, tu matou uma charada. O Cuesta não perdeu o pé de ferro. A maioria dos pés de ferros o Inter perdeu nesse jogo. Perde. E aí, não sei se é coincidência, mas tu não chega junto no juiz. Tu perde na dividida. Faz diferença num jogo de contato como é o Grenal. Claro que sim. Claro que faz. É uma questão de estar focado ali também. Esse lance, o Miguel Ángel Ramírez tem que pegar e dizer assim, ó, quando eu falo que é para tocar e ter bola de segurança, não é aos 43 do segundo tempo tocar para trás e arriscando entregar para o adversário. E outra coisa, tá? Toca lá na ponta esquerda. Futebol, tu tem que saber jogar o jogo. O Thiago Nunes fez rodízio de falta de cartão amarelo contra o Inter nas finais contra o Atlético Paranaense e fez a mesma coisa hoje. Mas, mano, tem uma Entendeu? questão... Tu vai me dizer o seguinte, tem 2 tipos de futebol, é o que eu quero dizer assim, o futebol que o treinador encosta e diz assim, chega junto. Claro. Não é pra ser desleal, mas chega junto. Firme. E outra, se tu tomar um cartão amarelo, quem vai chegar junto é tu.
tá bom? Tem esse tipo de falar coisa. E tem o Wagner Mancini style. Não, nós temos que ganhar do Novo Horizontino, porque né, o Corinthians é muito grande, não sei o que. Pegou o Palmeiras, o que aconteceu? Então é a história do leão bonzinho e do leão malvado, que depois eu conto nos bastidores pra vocês, porque não dá pra contar essa história. Mas o leão bonzinho... Nossa, bem que nesse horário... Nesse horário é melhor não falar. Agora, o que chama atenção, nós falávamos aqui nos bastidores... Uma palhinha tua do Voltaire, depois vamos faturar. Da questão emocional. Depois vou mostrar o Ricardinho atravessando o campo de joelhos. A promessa dele. Nós temos imagens externas também do Beira-Rio. Só pra falar sobre a questão dos 3 garotos que nós vimos aqui, que construíram o gol da virada, o gol da vitória gremista. Um passe do Darlan, o cruzamento do Léo Pereira e o cabeceio do Ricardinho. E aí a gente fala que o Inter sofre com problemas emocionais muitas vezes, que fica instável, que perde a estabilidade emocional. E aí os garotos que entram no Grêmio entram com naturalidade. O Fernando Henrique, por exemplo, primeiro Grenal da vida dele no time principal. Entrou no segundo tempo e chegou firme, chegou com segurança, com cabeça erguida. O Léo Pereira, esse pertence a 8 anos, custa 600 mil. E a reserva do Luiz Fernando, que era a reserva do Botafogo e pouco produziu no Grêmio, se não fosse aquele dia a reserva da goleada. Diga, Voltaire. Herói do Grenal, né? O Ricardinho, que passou por um drama pessoal, perdeu o pai e o avô em função do Covid, por si só, todo o sistema normalmente quando é surpreendente é Ricardão, mas aí no caso... E aos 43 minutos, um jovem que sai do banco de reservas consegue fazer esse gol. Não era opção, até a gente ficou surpreso quando entrou o Ricardinho, não vinha sendo utilizado pelo treinador do Grêmio na Sul-Americana, Grenal por exemplo. Muda tudo, né? E aí no Grenal o Ricardinho vai lá e consegue aos 43 Será minutos. que o Thurin não faria aquele gol? Não faria. Era pra ser o Ricardinho, ele merece e a gente E o Luiz Fernando não faria aquele cruzamento, Voltaire. Também não faria o cruzamento. Então o Ricardinho, daqui a pouco a gente vai ver as imagens, né, Rec? Cumpriu aí a promessa, atravessou todo o estádio Beira-Rio de joelhos, por tudo que passou durante o ano e por todo o sofrimento que envolveu o Ricardinho, não tinha um super-herói melhor para sacramentar a vitória do Imortal hoje. Vocês são 3 trabalhadores da política também, nem o Pedro faria. Que bobagem. É que tem o Pedro do Flamengo e o Pedro Faria do Collor. É verdade. Já voltamos. Só misturei 2 personagens antes do intervalo, né? O Pedro Collor e o PC Faria. De qualquer forma, tem o Pedro do Flamengo aí para me salvar. Todos na política. Não foi só o PC que fez, o Pedro fez também. Olha aqui, ó. O Thiago Nunes falou sobre a vitória. Ressaltar o trabalho que os atletas tiveram hoje em campo. A doação, a transpiração, comprometimento em todos os aspectos. Também para passar ao nosso torcedor que acabamos de sair do vestiário e tratamos o jogo de hoje com muita humildade, com muito pé no chão, sabendo que não vencemos absolutamente nada. Temos o primeiro passo do primeiro tempo desses 2 jogos, onde o placar está 2-1 para nós, e temos que trabalhar muito ainda para merecer, né, a conquista do título gaúcho. Tem muita coisa pela frente, a gente que já está vacinado e sabe como funciona, não se entusiasma com esse tipo de situação, com essa primeira vitória que foi importante. Sobre a configuração do meio-campo, é um meio-campo que já venceu, né, até o próprio Grenal em outra oportunidade aqui dentro do Beira-Rio, jogando dessa maneira. É um meio-campo que tem um potencial técnico e também defensivo equilibrado. A gente teve um momento muito bom no jogo após o gol que sofremos, né? Então o jogo desse nível ele é feito de ciclos, tem ciclos que o adversário é melhor, tem ciclos que nós somos melhores, e aí o aproveitamento fala por si, né? A equipe que tem um pouquinho mais de aproveitamento, um pouco mais de qualidade para as oportunidades que cria, acaba levando vantagem, e foi o que a gente conseguiu hoje. Então não tem nada especial, né? A gente conversou com orientações básicas, normais, mas os atletas, né, acabaram encontrando os melhores espaços dentro do primeiro tempo e depois na sequência do jogo. Arrancada avassaladora do Thiago Nunes. 7 jogos, 7 vitórias. Não me venha com esse negócio de jogou com um time fraco, porque tem Grenal, tem 2 vezes Lanús, uma na Argentina. 7 jogos, 7 vitórias, é quase impossível. Mas hoje foi o primeiro teste verdadeiro que enfrentou o Thiago. O Lanús lá na Argentina não vai lá. Foi um jogo tecnicamente muito ruim. Mas ele é um cara lúcido, ele não é enfeitado, entendeu? Não, ele é um bom técnico, ele tipo assim, ó,
apesar de que o Grêmio era favorito já para o título gaúcho e, obviamente, agora vai decidir em casa com vantagem, acaba sendo muito mais favorito, até porque o Inter vai ter que ir com força máxima contra o Olímpia, né? E a prioridade, total, sem dúvida nenhuma, passa a ser ainda mais todo mundo com 6 na pontos, Libertadores, e que eu acredito piamente que isso vai acontecer. Acho que principalmente contra o Tátira, ele foi um deslize ali, não é nem tanto essa questão emocional, assim, acho que para mim a questão emocional ela é muito assim, muito mais favorável ao Grêmio do que contrária ao Inter. Sabe, não é que o Inter tem medo do Grêmio, não, mas o Grêmio já vem com uma dose de confiança. Tu não assiste mais... o jogo de fraldão? Não, cara, eu te confesso, que eu assisti esse Grenal de sangue doce. Porque o já seguinte... tá acostumado, tá com lobo treinado? Não, óbvio, deixei picando, a corneta era essa. Mas porque eu sou aquele cara que enxerga o futebol assim, ó. Perdemos pro Tátira de virada ali, para um jogo que era para ter sido 3-0 no primeiro tempo, aquelas coisas que só acontecem com o Inter, ok? Bom, agora vai servir para baixar o saltinho e para entrar mordendo contra o Grêmio, para que o Inter não cometa os mesmos erros. Daí parece que os erros acontecem da mesma maneira, então, tipo assim, tu errou... Você é a favor do rodízio assim, ou não? Tipo assim, eu sou a favor do rodízio quando tu tiver convicção de como tu quer jogar futebol, entende? Como o Ramires pegou um time quase vencedor, que ficou de vice ali, né, e por questões circunstanciais acabou não sendo, mas foi um time não vencedor, mas pegou um time competitivo como o do Abel. Ele vem para mudar paradigmas, etc. Já mostrou algumas coisas assim que funcionam. Bom, então cria uma base, estabelece uma rotina, dá confiança para aquilo, e aí tu começa a mexer em peças, porque tu vai ter que descobrir o teu time. Agora, se o Inter vai fazer experiência só no Campeonato Gaúcho, que é como ele fez, ele tem que vender isso para o seu torcedor, para que o torcedor entenda que ele está fazendo experiência, que eu não acho errado. Né? Porque a competição mais importante que o Inter está disputando, e aí não querendo tirar foco, é a Libertadores, pela grana, pelo cálculo que tu fizeste, quanto o Grêmio potencialmente pode perder em função da Libertadores. É a mesma coisa o Inter. Pegou uma fase que teria mais facilidade para se classificar, não grupo. Pode, o Inter não pode deixar... Obviamente. O Grêmio também, em 2017, pegou um grupo de gauchão na Libertadores, mas foi lá, fez o dever de casa e foi campeão da Libertadores. A formação do meio-campo pro outro domingo. Thiago Santos, nem vou falar desse Arago aí que bota o time lá, manda o Leandro, o porteiro lá, o Zezinho, o massagista, tá tudo certo. O presidente Romildo, que jogou bola, também pode aproveitar essa bola. Jogou. Campeão municipal de Osório. Então tá. De arco e flecha. Não, futebol de salão. Bom, na sala do Romildo tem ali. Sim, a gente brinca com ele. Depois foi treinador e presidente do clube lá. Thiago Santos, Darlan e Matheus Henrique. Eu acho que ele vai mudar duas peças. Eu acho que sai o Maico e sai o Lucas Silva. Eu acho que o Maico entrou mais, a gente está falando muito sobre a questão enérgica, né? Mas eu acho que o Maico ter começado a partida foi justamente por essa posição, para dar consistência, né? Um jogador que sabe jogar Grenal, sabe fazer isso que o Mano destacava, né? Fazer aquela pressão quando é necessário, lidera, é um baita capitão, tem currículo. Tanto é que a gente viu que depois ele vai perdendo embalo, ele vai cansando naturalmente, mas ele sabe cadenciar, ele para a partida quando tem que parar, ele conversa com o Thiago Nunes, todas as paradas técnicas ali quando mas eu acho que ele está mais em slow motion agora. Sim, ele está mais cansado, né? Está em slow motion. Agora o que a gente tem que enfatizar é o futebol do Ferreira, né? O Ferreira, sem dúvida alguma, é o principal jogador do Grêmio. Era o patinho feio. Diziam que ele tinha que ganhar menos que o Bob Sim. O primeiro tempo do Grêmio do jogo do Grenal foi totalmente burocrático na primeira etapa, né? Um jogo muito truncado. No segundo tempo, o Grêmio se sobressaiu, mas o Ferreira foi constante. E o Ferreira tá numa fase tão boa, Voltaire, que ninguém mais fala no PP, né? Ninguém mais sente saudade do PP. Mas hoje o Inter marcou bem o Ferreira. Por quê? O Dourado marcou quando ele caía por dentro. E mais o Rodinei quando ele ia por fora. Porque um só não adianta.
Um só não dá. Não, mas assim, por exemplo, eu não acho que o Ferreira foi destaque no jogo, mas ele incomoda. grau de preocupação que ele dá para a defesa ele abre desiste, espaço, né? que é bem ou mal o que o Guerreiro sempre fez no Inter, com características completamente diferentes. O Guerreiro Sim, é pivô sim. e ele é extremo num contra um. Mas tu vai deixar o Guerreiro no mano a mano com um zagueiro dentro da área? Não vai. Então vai ter sempre 2 em cima dele. Bom, se vai ter 2 em cima do Guerreiro, vai sobrar espaço e tu vai ganhar o meio campo. Vai voltar esse período Tu tem aí? que saber... Espero que sim, cara. Eu acho que o Guerreiro foi infeliz, assim, mas o Inter precisa dele e ele precisa do Inter. Eu acho que a relação com a torcida, tudo que o Inter esperou por ele, é um ativo do Inter ainda até o final do ano. Se aparecer um negócio, ok, mas a gente tem que saber valorizar nosso patrimônio. Miguel Ángel Ramírez. O sea, creo que en las derrotas que hemos tenido, el equipo rival no ha sido superior a nosotros. Que yo eso sí me preocuparía, ¿no? En el que están siendo superiores a nosotros, no tengo cómo contrarrestar, me están llegando por todos los lados. Creo que el único partido en el que hemos sentido que no teníamos control y que fue más en Bolivia, sabiendo las condiciones que tenía ese juego, ¿no? Pero en todos los demás, o sea, el de Venezuela, incluso el de Juventud de ida, nos hacen el gol cuando creo que mejor estábamos llegando y teníamos el control. Creo que en la arena de Gremio dominamos y tuvimos 2-3 ocasiones muy, muy claras. Entonces, la verdad me preocuparía más derrotas que en el que el equipo fue atropellado y no fuimos capaces de generar nada. Ahí sí me preocuparía, ¿no? Porque no estamos siendo capaces ni de generar, ni de controlar, ni de defendernos. Entonces, bueno, vamos a ver si somos capaces de ir afinando esos detalles que nos están costando los partidos en los que hemos perdido. Porque los que hemos perdido han sido... O que ele disse é isso, em suma, eu sei que não precisa traduzir, mas o Voltaire brincou que era para eu traduzir. Ele disse assim, que nenhum jogo o Inter foi inferior, à exceção o da altitude. Nos outros todos nós reagimos e poderíamos até ter conseguido melhor sorte, ele falou, contra o Tátira. O Miguel Ángel Ramírez é o terror dos editores, né? Porque o cara perde todo o tempo da edição só colocando ali a tradução. Sabe que... Mas ali essa parte ficou bem compreensível. É que depois ele me deu um nó. Mas eu acho que essa parte da língua, ele vai precisar buscar aproximar, mas nem que seja um portunhol. Falando nos bastidores. Isso afasta um pouco o torcedor. Quando tu olha um castelhano falando na TV, um portunhol, tu ainda vê o lábio dele, claro. Tu ainda acha melhor, porque a gente tem a entonação, aquela coisa, todo mundo questão fala. Cultural, né? Agora no rádio, ele até é melhor. Agora o Cudê, não tinha, não dava entrevista. Não, o Cudê fazia de sacanagem. Não, o Cudê era malandragem. Acho que ele falava um tupi-guarani ali. Exatamente. Na dúvida, enrola ele. Mas eu acho que isso faz parte. Ele precisa daqui a pouco trazer, nem que seja um portunhol, porque isso vai afastando. Não pensa que parte da imprensa e da torcida também não pega o pé. Vamos ver uma cena bonita e triste ao mesmo tempo, né? Que a gente óbvio que torceria que isso nunca precisasse, né? Mas ele fez. Ricardinho. Tando o gramado de joelho. Essa do Ricardinho. É exatamente isso. O Ricardinho veio do vestiário. Acredito nas coisas, acredito né, que a vida tem que continuar. Mostrar, né? Mesmo com tudo isso, com o mundo desabando, ele está ali, conseguindo ser profissional, conseguiu marcar o gol. Não é fácil passar o que ele tá... E a promessa pode ser do gol. Eu não sei se ele falou para alguém ou falou nas redes sociais. Ele não quis se manifestar depois para a imprensa, não quis falar. Foi um ato muito particular, né, um gesto muito bonito. O pessoal aí do Ricardinho que teve essa perda lamentável, essas duas perdas lamentáveis.
Mas hoje eu me lembrava de um fato semelhante, um jogador do Inter da Série B que fez isso. O alemão? O alemão lateral, alemão, né? Que também voltou de uma lesão depois de muito tempo e fez esse gesto de gratidão, né? Eu acho assim, ó, eu posso falar pela relação que eu tenho com meu pai e com meu filho, né? Futebol, ou mais do que o futebol, o clube que a gente é apaixonado, aproxima a gente, né? Então, Claro. tipo assim, não tem jogo que eu não vejo junto com meu pai e com meu filho, que eu não tô vendo o intervalo. Pai, que tu achou? Não sei o quê. A resenha rola algo direto, que aproxima entendeu? as famílias, né? Então, tu Cultural. imagina daqui a pouco o moleque faz gol em Grenal. Mano Change, para quem não sabe, é filho do Cláudio Bia, né? Porque a gente sempre parte do princípio que o exatamente. público... Todo E pra mundo quem conhece não- o Mano. Detetive, E pra quem não lembra, o Cláudio Bieira foi candidato a vice-governador do lado do Jairo Jorge, na época do já foi PDT candidato com a o presidente do PV. Inter também. Foi candidato a presidente do Inter e é uma grande figura, um grande empresário, bem sucedido. Presidente do sindicato, né? E que o pessoal acha que é detetive. Eu sou né, suspeito. o pai Ele tá Que é o mais pra detetive. despachante do que pra detetive, mas tá bom. Ele tem que, né, deixa as peripécias de ação pra mim, ele que Bom, fica ali você na tava caixa dizendo- registrada. Você estava dizendo que você entende bem isso porque sabe como é que é a falta que faz, né? Não, e A essa simbologia. relação, sabe? Essa relação que tu tem de pai e filho, daqui a pouco um moleque assim, pô, faz gol em Grenal, o pai não tá aqui pra ver, etc, sabe? Então, de alguma forma, o pai dele tá dentro dele, do coração dele, da história dele, da trajetória dele, então O nome do pai dele era o Seu Ricardo, que era Então, policial militar de São Paulo. Mesmo a gente, assim, estando do outro lado, a gente sabe reconhecer esse tipo de gesto e é um moleque, né? Daqui a pouco, muita gente no Brasil tem só uma oportunidade de mudar de vida, de poder entregar mais para os seus, para os que estão perto, que é o futebol. Então, daqui a pouco o moleque começa a ganhar grana, etc. E não pôde ajudar os pais. Nem sei como é que era a condição do Ricardinho, se não era, como é que era. Mas independente disso, o moleque vem com 12, 13 anos pra cá e passa uma vida aqui, longe da família. O avô Não é morreu no fácil, fim de cara. março. É muito fácil estar na arquibancada e criticar um atleta, ou tipo assim, criticar um cara que tá na noite. Crucificar. Né? E essa história que o cara tem dinheiro, o dinheiro não compra nem a saúde, né? Compra um plano de saúde, É verdade. mas não compra a saúde. Tu não viu os caras lá em Minas comprando placebo para se vacinar? Isso aí. Fazer Bom, o quê? olha aqui, ó, agradecer mais uma vez o pessoal da Rádio Capão Novo, 98.1 FM, o Gustavo Fibernat, está nos acompanhando lá e nos acompanhando via rádio. Então nós tivemos uma opção diferente no litoral também. Bom, o que o Inter deve Um abraço fazer? pro pessoal do Facebook também, a audiência está Muita excelente. gente, o pessoal excelente, interagindo muita gente. conosco. E um É abraço. uma ferramenta muito importante, né? E Muito popular. entre eles está conosco o doutor Elvio Henrickson também. Ah, nosso vai amigo, lançar o livro aí. Está interagindo conosco, destacando a qualidade do zagueiro Juan, que segundo ele foi destaque na defesa do Grêmio hoje. Ele até me mandou um recado aqui, doutor Elvio Henrickson, que vai lançar brevemente um livro que é de autoconhecimento, né? Ele tem estudos via CBF, via Grêmio, enfim, via Unicinos. É um homem preparado, foi um professor muitos anos da Unicinos também. O que o Inter precisa fazer quinta-feira? O empate meio que garante o Inter, ele ganha de 1-0 do Always Red na última rodada. Né? O bom seria ganhar, óbvio, né? Não, o Inter tem que primeiro assimilar rapidamente uma derrota, entender que trabalhar essa semana sem o peso da decisão do Gauchão, né? Virar a chave e aí por mais sei lá, Difícil. que possa ser difícil e por mais banal que seja, virar a chave, não. O Inter passou, aconteceram alguns erros, aconteceram. Agora, primeiro, fazer o diagnóstico emocional do grupo, entender assim, bom, tem alguém que possa não estar bem emocionalmente, bom, vamos reservar. Yuri Alberto tem que jogar. Tem que jogar. O Yuri Alberto Com o Galhardo. Eu defendo os dois. Eu também acho que é Mas, possível. Não sei como, mas o Yuri Alberto tem que jogar. Porque se tu quer ter um futebol intenso, tu precisa do Yuri Alberto. E vai ter Tyson lá também, né? Vai ter o Tyson, que dá outro volume pro jogo. Então é o seguinte, o Inter ele tem que limpar os cacos, ele tem que entender que o jogo mais importante é contra o Olímpia. E aí o seguinte, ó, o Inter ganhando contra o Olímpia, o Inter pode jogar até contra pode botar até os reservas, ou pode até fazer um misto
em relação ao Grenal. Isso não importa o Grenal, até porque é o seguinte, o que o Inter tem que pensar para domingo que vem é que ele não é mais candidato ao título. Ele pode fazer uma partida de exceção, mas o título está encaminhado para o Grêmio. Então o Inter tem que jogar leve, o Inter tem que jogar futebol, o Inter tem que aproveitar o jogo contra o Grêmio para ser mais um passo para evoluir. Eu acredito nesse esquema. Eu acho que o futebol moderno ele pede esse futebol posicional. Uma coisa é tu ter um Patrick na vida que tem que correr e acompanhar o lateral o tempo inteiro, e outra é um que vai do meio campo até o fim. Esse cara vai poder jogar muito mais, ele vai poder render. Só que será que o Patrick é o cara certo para ser extremo? Acredito que não. Será que o Inter tem as peças? Bom, se ele não tem, ele tem que adequar e dar oportunidade, principalmente para o Yuri Alberto, para o Thiago Galhardo e para essa molecada. O Yuri Alberto e o Caio Vidal são caras que vão acrescentar para o time do Inter, porque tem velocidade, tem força e são jogadores que podem acrescentar. O Abel achou o Caio Vidal, que era centroavante reserva na Taça São Paulo. Mas desde que o Tyson foi embora, qual foi o jogador de velocidade? O Nilmar que voltou, mas que oscilava. Então, há mais de uma década, o Inter perdeu um jogador de velocidade. O Inter não joga mais com extrema de velocidade. Olha quantos extremas o Grêmio formou nesse meio tempo. Nossa Senhora. Entende? E como Cebolinha, esse tipo PP, de jogador, Pedro até Rocha, para o futebol posicional, acaba sendo importante. Claro, claro. Então, daqui a pouco o Grêmio tem até mais peças para jogar com dois extremas e ter isso. E no momento que tu não tem mais o Jean-Pierre, tu joga com o Darlan e com o Thiago Santos. Deixa eu botar uma bola nas costas do Júlio Lemos e do Walter Santos. O Grêmio já é campeão? Claro que não. Claro que não. Para mim, a decisão está completamente aberta para o próximo domingo. Não tem saldo qualificado, né? Não tem. Embora o jogo seja na arena, obviamente. Júlio Lemos Nunes. Não sou um defensor do Thiago Nunes. Gostei do... Não é? Não sou, não, achei um bom técnico, mas eu acho que não é esse grande técnico que muitos estão fazendo. Tem muito a mostrar. Fez um bom trabalho no Atlético, lindo, revelou grandes jogadores. Foi mal demais lá no Corinthians, está tendo uma nova oportunidade. Não, eu falei Nunes porque ele foi precavido, só por isso. Certo. Walter. Thiago Nunes teve um discurso que eu gostei. Ele foi nessa linha do Júlio Lemos, dizendo que não está nada certo, que assim como o Grêmio venceu no Beira-Rio, o Internacional também pode construir uma vitória, porque são dois grandes clubes. Enfim, tomou a vacina, né? A última vez que isso ocorreu foi Renato versus Falcão. Mas na prática o Grêmio foi pragmático hoje, né? O Grêmio teve mais vontade de vencer e o Grêmio está, sim, muito próximo do título, para não dizer que já está com a faixa no peito. Eu não quero deixar o torcedor colorado mais azedo do que já está. Mas o a Internacional ganhou uma partida só na Arena até hoje. Uma. Com o Rafael Moura. E de novo o personagem principal, Abel Carlos da Silva Braga, estava presente. O que eu posso fazer? Me chamam de puxa-saco? Então, claro que para a imprensa, no discurso da coletiva do Thiago Nunes, sim, vai ser muito complicado, o Grêmio tem que entrar extremamente focado, mas já dá para encomendar o pôster ali. Já está sentindo o cheiro. Já dá para encomendar o pôsterzinho ali, eu acho que o encadernado. Inter é a grande oportunidade que o Inter tem para jogar sem pressão nenhuma. Entende? Quando eu falei dos reservas, eu estou brincando, mas se que não importa. O Inter tem que usar o segundo Grenal como um teste para o Brasileirão. O Inter, a grande final que o Inter joga agora é contra o Olímpia e contra o Always Ready. Pronto, sabe? E outra coisa... É o Olímpia, o Always Ready e o Sport. São os 3 jogos mais importantes, que é a abertura do Campeonato Brasileiro. Não, entende? Tu quer ser campeão brasileiro. O Sport é aqui ou lá? É aqui, tu tem que fazer 3 pontos. Tu tem que começar com 3 pontos. Então, se for preciso jogar com os reservas, por mim, respaldo, até porque eu quero ver essa gurizada. Eu discordo, mano. O Inter tem que entrar com força máxima. Vontade, Grenal muda completamente. Olha, eu acredito no meu elenco, cara. Mais uma derrota feia do Grenal. A paciência com o Miguel Ángel Ramírez, é tchau, viu? Aconteça o que acontecer, domingo de noite estaremos aqui. De novo, às 10 da noite. Confirmado.